Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mark Dani, o acadêmico de Física do curso de Eletromagnetismo. Meu grupo é composto por Vinícius Holanda, vulgo Maranhão, e Bruno Martins, tá? Do curso de Engenharia Elétrica. Então, no capítulo 9, ficou faltando aí as equações de Maxwell, né? São leis bastante complexas, né? Ao meu ver, tá? São equações um pouco mais trabalhadas, que precisamos entender alguns conceitos básicos para entendermos melhor essas equações. E para isso, nós ficamos com a lei de Faraday-Lenz, né? Porque no início do módulo de eletromagnetismo, vimos o quê? Lei de Gauss, né? Depois, que diz respeito à primeira lei de Maxwell. Vimos também a lei de Gauss em respeito ao conceito magnético, tá? Que é a segunda lei de Maxwell. A terceira lei de Maxwell, que é a lei de Ampère, né? Que num condutor, né? Que quando é aplicada ali uma tensão, quando tem o movimento dos elétrons, eu produzo ali um campo, né? Etc. E a quarta lei, que é justamente a lei de Faraday-Lenz. Mas espera aí, quem foi Faraday? Quem foi Lenz? Quais são os conceitos que nós... Então, vou explicar detalhadamente aqui para os senhores. Então, o que acontece? Michael Faraday nasceu dia 22 de setembro de 1791, tá? Então, ele é um cientista bastante curioso, bastante entusiasmado com seus experimentos. Ele era um camarada bastante voltado aos seus experimentos, tá? Então, na época, já se existia que o campo elétrico, já se sabia que o campo elétrico poderá produzir um campo magnético, tá? Então, Michael Faraday, ele fez 2 experimentos. Qual foi? O primeiro experimento que ele fez, ele colocou aqui um solenoide, né, aqui nas duas extremidades, e pegou um ímã, né? Para quem não sabe, um ímã, né, ele é um objeto que produz um campo magnético, né? E ele tem dois polos, o polo sul e o polo norte, tá? E eles são inseparáveis. Se eu tenho um ímã bem aqui, se eu quiser tirar esse norte e sul, não vou conseguir, porque na medida que eu corto aqui no meio, eu vou produzir 2 polos novamente, um norte e um sul, um norte e um sul. Então, não consigo separar esses 2 polos. Muito bem. Então, eu tenho aqui 2 solenoides. Então, na medida em que ele movimentava esse ímã, ele percebia que provocou uma corrente naquele solenoide. Então, então, beleza. Ele fez esse experimento, né? Ele realmente produz uma corrente, né? Mas ele não sabia o sentido, tá? Ele não sabia o sentido. Depois o meu amigo Maranhão, né, vulgo Vinícius, e vai explicar detalhadamente. Então, o que acontece? Na medida em que eu vou fazer um movimento nesse ímã, eu vou produzir uma corrente. Ok, Faraday não estava contente com aquele experimento, então ele realizou o segundo experimento. Qual foi o segundo experimento? O segundo experimento, ele tinha 2 circuitos. Nesses 2 circuitos foram acoplados 2 solenoides, tá? Em um circuito tinha uma fonte e um chaveamento. E no outro circuito tinha um perímetro. Então, na medida que esse circuito era alimentado, na medida que fechava esse interruptor, então, imediatamente, eu tinha ali uma corrente, né? Porque quando fechava aqui o circuito, eu ia provocar uma corrente aqui, né? Ia se movimentar, aqui ia produzir um campo, tá? Esse campo, por indução, absorvia aqui e dava uma corrente, dava uma leitura, né? Mas só que era instantânea, claro. Então, na medida em que eu, apertava aqui, então, me dava um resultado. Ok, então foi a partir disso que ele percebeu. Então quer dizer que a partir disso, então, eu posso ter o ao contrário, que muitos diziam. Eu posso provocar um campo elétrico a partir de um campo magnético, tá?
Bom, como o Marx explicou, Faraday fez esse experimento em que ele movia uma espira perto de um ímã e notava que criava uma corrente elétrica nessa espira. O problema do experimento dele é que ele não conseguiu definir qual era o sentido da corrente nessa espira e nem o sentido do fluxo que tinha. O que Lenz fez para complementar essa fórmula, essa lei? Ele fez o mesmo experimento, ele notou que conforme ele movia a espira, as linhas de campo aqui diminuíam com o movimento da espira. Podem ver aqui, que aqui está passando, quando ele aproximava do ímã, as linhas de campo aumentavam. Quando ele afastava, as linhas diminuíam, o fluxo era menor. Então, o experimento dele foi para descobrir o sentido dessa corrente e desse fluxo. O que ele notou? Que tinha uma dificuldade existia uma pequena dificuldade quando você queria mover a espira. Você movia ela para cá, existia uma força que tentava puxar ela para lá. Você tentava mover ela para lá e tinha uma força contrária sempre. O que ele notou? Que essa força que fazia era as linhas de campo contrária tentando manter a espira parada, porque o objetivo, a natureza sempre tenta deixar as coisas em equilíbrio, sempre tenta manter o equilíbrio. Então, quando movia a espira para cá, que diminuía o fluxo, a espira criava uma corrente no sentido que o fluxo aumentava. Ela criava uma corrente e essa corrente criava um fluxo vindo da espira que complementava as linhas de campo que saíam do ímã para tentar manter constante. Então ele notou que quando ele afastava a espira, o fluxo aumentava nesse sentido. Então criavam mais linhas de fluxo assim nesse sentido. Aí pela regra da mão direita, você pode notar que quando o fluxo está nesse sentido, a corrente vai girar no sentido anti-horário. Do mesmo jeito acontece ao contrário. Quando ele aproximava a espira do ímã, aumentava as linhas de campo, o fluxo nas linhas de campo dentro da espira. Então o que a espira fazia? Criava uma corrente no sentido contrário, que fazia com que diminuíssem, criassem linhas de campo em sentido oposto ao que estava vindo nesse sentido aqui, para tentar manter em equilíbrio o fluxo. Aí como o fluxo está nesse sentido, a corrente gira no sentido horário, eu acho que é horário. Então esse foi o experimento de Lenz para descobrir o sentido da corrente. Ele notou que a espira produzia esses campos, essas linhas de campo para combater esse movimento. Como ele produzia essas linhas de campo, gerava uma corrente nesse sentido. Depois que Faraday fez o seu experimento com a espira, ele chegou a essa equação, que é a Φ, a Φ é igual à derivada do fluxo pelo tempo. Só que ele não sabia o sentido da corrente ainda e nem o sentido desse fluxo. Então, Lenz chegou e colocou esse sinal de menos, que, como a gente viu há pouco, o fluxo ele tenta inverter o sentido do outro fluxo do ímã, né? Então fica esse sinal de menos. Como o objetivo da gente é entender como um campo elétrico gera um campo magnético, a gente sabe que a Φ é igual a integral fechada do campo elétrico dl, né? Esse aqui é igual a isso. A gente já viu anteriormente. Isso aqui continua igual, o fluxo. Então a gente tem que a integral fechada de um campo elétrico é igual a menos a derivada do fluxo induzido pelo tempo. Essa é a equação, a quarta equação de Maxwell, que é a lei de Faraday-Lenz. Só que ela também tem na forma derivada, diferencial. Que para transformar isso, a gente tem que aplicar o teorema de Stokes, que diz que uma integral fechada de uma função é igual à integral do rotacional dessa função dA. Então, aplicando o teorema de Stokes, nessa função aqui, a gente chega nisso, que é o rotacional do campo elétrico. Que é igual, como a gente sabe, eu estudou antes, o fluxo elétrico é igual à integral
do campo magnético dA. Então, substituindo aqui o fluxo por isso, a gente chega nessa equação aqui. Manipulando mais a equação, a gente continua com o mesmo valor, e para botar essa derivada dentro da integral, a gente tem que transformar ela numa derivada parcial. Então, colocando a derivada para dentro da integral, a gente tem que ainda fica integral menos a derivada parcial do campo magnético pelo tempo dA. Como a gente tem uma integral normal aqui desse lado e outra integral de superfície aqui desse lado, duas integrais iguais, e o dA também é igual, a gente pode eliminar isso, o dA também. E a gente chega na fórmula diferencial da quarta equação de Maxwell, a lei de Faraday-Lenz, que é o rotacional do campo elétrico é igual à derivada parcial do campo magnético pelo tempo. Então, agora resolvendo o exercício, vamos resolver esse exercício 5 aqui. A figura abaixo mostra o gráfico de um campo magnético uniforme, em função do tempo, aplicado perpendicularmente ao plano de uma espira retangular de 0,5 metros quadrados de área. O campo magnético é dado em militesla e o tempo em segundos. O que é que ele pede na questão? Assinale a alternativa que corresponde aos valores absolutos da tensão induzida na espira, em milivolts e em cada intervalo de tempo, respectivamente. Começando aqui a resolução da questão, utilizaremos a lei de Faraday, que é dada por essa fórmula como explicado anteriormente, que é a variação do fluxo pela variação de tempo. Essa variação de fluxo, utilizaremos ela a partir da variação do campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. O que ele pede na questão aqui é o intervalo em cada campo por tempo. O que vamos fazer? Vamos fazer primeiro de 0, o intervalo 0 aqui, o intervalo 2. De 0 a 2. Aplicando a fórmula da variação de fluxo pela variação de tempo, vamos ter a variação de campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo sobre a variação do tempo. Aqui temos que o campo 12 vai até 0, então é 12 menos 0 sobre 2 menos 0, vezes a área que ele dá na questão, que é 0,5 metros quadrados, vezes o cosseno. O cosseno aqui, ele fala na questão que é perpendicular ao plano. Logo, o cosseno fica sendo 1. Efetuando o cálculo, aqui vai dar 3 milivolts. Por que mili? Porque o campo está em mili. Isso aqui, primeira questão, alternativa dá 1 igual a 3 milivolts. Já temos uma das alternativas. Continuando o cálculo, vamos fazer agora do intervalo 2 ao intervalo 7,5. Aplicando a mesma fórmula, temos que o campo 15 menos o 15 aqui está no 12. Percebe-se que o 15, o ponto dele vem aqui um 12. Então é 15 menos 12 sobre 7 menos 2. Vezes a área permanece a mesma e o cosseno também permanece o mesmo. Efetuando o cálculo, a questão vai dar 0,32 milivolt. Então essa é a segunda alternativa, que é 0,32 milivolt. Certo, já temos duas possibilidades lá da alternativa. Indo para um terceiro intervalo, que vai de 7,5 ao 11,5. Temos, voltando aqui para cima, temos 15 menos
15. Note que o intervalo aqui de 15 é o mesmo. Ele não varia. Sobre 7. 7 não, minto eu. 15 menos 15 sobre 11 menos 7. Note que aqui 15,5 menos 15,5 vai dar, isso aqui vai dar zero. Logo, isso aqui virou indeterminação. Logo, o campo nesse cálculo vai ser zero. Então aqui vai ser E3 igual a zero. Voltando lá nas alternativas, percebe que a única alternativa que dá essas possibilidades é a alternativa C.